Maravilhoso, irmãos. Deus sempre tem mais. O que eu tenho aprendido diante de Deus, diante de tudo aquilo que Ele tem ministrado aos nossos corações, é que Deus sempre tem mais. Deus sempre quer fazer mais. Deus sempre quer operar mais. O que Ele precisa é encontrar corações abertos, corações dispostos para receber aquilo que Ele quer fazer. Neste mês de junho, nós entramos no mês de romper os nossos limites. Diga para o seu irmão, eu e você precisamos romper limites. Todos nós temos limites na nossa vida. Não há nenhuma pessoa aqui que não haja limites, que não possua limites em sua vida, em alguma área. A vida, ela tem essa capacidade, as situações, as adversidades, os problemas, tem a capacidade de construir situações, de construir digamos assim, muros que nos impedem de avançar, que nos impedem de crescer e viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E isso nós estabelecemos como limites. Não é aquilo que Deus tem proporcionado para nós, não é aquilo que Deus tem sonhado para as nossas vidas, mas são situações que nos impedem de avançar. Podem ser situações que nos impedem de avançar na área profissional, podem ser situações que nos impedem de avançar na área familiar, podem ser situações que nos impedem de avançar na área ministerial. Podem ser situações que nos impedem de avançar na área espiritual, no nosso relacionamento com Deus. Todos nós somos carentes de alcançarmos o favor de Deus para ultrapassarmos esses limites, a fim de que possamos experimentar a plenitude daquilo que Deus tem para cada um de nós. Amém? As crianças vão subir. Vão? Então só as mais lindas deste lugar podem ir, se levantar e se dirigirem às suas salas, onde serão ministradas. Aleluia. Deus é bom em todo tempo, amém? Sabe, irmãos, Deus sempre vai ter mais. Eu vou repetir isso até você entender. Deus sempre vai ter mais para você. Diga para a pessoa do seu lado, não restrinja aquilo que Deus tem para você. Somos nós que às vezes colocamos limites. Nós estamos vivendo em um tempo onde muitas pessoas estão aprisionadas, acomodadas e limitadas as circunstâncias que rodeiam as nossas vidas. Muitos não acreditam que podem ser, muitos não acreditam que podem ter, muitos não acreditam que podem realizar, porque em suas mentes ou em seus pensamentos, elas já se veem derrotadas, incapacitadas e impossibilitadas de viver. Outras estão vivendo de forma limitada, preste atenção, e aquém das promessas de Deus, porque elas acreditam que não precisam mais de Deus, não precisam de sua palavra, não precisam de seus conselhos. Não é verdade? Sim ou não? Sim ou não? Na realidade existem pessoas assim, mesmo que você diga, claro que não. Existem pessoas assim, que não percebem, mas de uma maneira ou de outra, estão vivendo aquém, não estão desfrutando da plenitude daquilo que Deus tem para as suas vidas, porque de certo modo, elas já estão satisfeitas. Elas já alcançaram. E eu não estou falando de pessoas que estão fora da igreja, eu estou falando de pessoas que estão dentro da igreja e também fora da igreja, que já aprenderam. Quantas pessoas creem que já aprenderam tudo? Que elas estão bem, que não precisam de mais estudos, que não precisam de mais pregações,
mais conhecimento e aprendizado. Não. Outras dizem que não precisam nem mais ir à igreja, não precisam mais ir a seminários, encontros com Deus, para quê? Quantas vezes eu já ouvi isso? Para que ir no encontro? Deus pode fazer aqui, Deus pode fazer na minha casa. Pessoas que não querem mais, pois afinal de contas, elas dizem: não, eu também sou filho de Deus. Já sabemos de tudo, o que precisamos para ser vitoriosos, eu já sei. Quantas pessoas pensam assim? Ir à igreja é um desperdício de tempo, é um desperdício de dinheiro, de vida. Muitos dizem, outros pensam assim. Então vão se passando os anos, vai se passando os tempos, as épocas, e começamos a ver as pessoas deixarem de viver, deixarem de praticar aquilo que criam, naquilo que viviam, naquilo que pregavam, nos púlpitos, nas células, nos cultos. E a consequência de tudo isso é um esfriamento das pessoas, o distanciamento de Deus e, consequentemente, a aproximação do mal. Sabe, irmãos, deixa eu dizer algo para você. No reino espiritual, não há lugar ausente, não há lugar que não tenha um domínio, não há um lugar onde eu não estou sob o domínio de Deus ou esteja sob o domínio do diabo. Não há. Não há coluna do meio, não há um espaço vazio. No reino espiritual, ou Deus governa sobre a minha vida, ou o diabo governa sobre a minha vida. Não existe outra opção. E é sobre isso que eu quero falar hoje um pouco. Como existem pessoas que não se apercebem, mas cada dia mais se distanciam de Deus. Eu não estou falando se distanciam de vir à igreja, eu estou falando se distanciam de Deus. Elas vivem numa rotina tradicional, religiosa. Elas fazem o que fazem porque alguém falou para fazer. Elas vivem o que vivem porque estão acostumados a viver. Mas na realidade elas não se relacionam com Deus. A apóstola falou aqui: quantos querem ouvir Deus? Sabe, irmãos, ouvir Deus é como você ouvir a sua esposa, o seu marido. Não larga do seu pé, sim ou não? Não é assim? Quando você menos espera, lá você recebe uma mensagem de WhatsApp. Tem alguém aí? Não é assim? Graças a Deus pelas nossas mulheres. Mas o que eu quero dizer, não é algo que aconteça uma vez por mês. Não é algo que deva acontecer somente na oração profética. É algo que deve estar disponível todos os dias na nossa vida. Mas por que isso não acontece? Porque talvez nós não estejamos tão próximos a Deus quanto Ele gostaria que estivéssemos. Nós estamos fazendo as coisas, nós estamos caminhando, tendo uma vida assim, religiosa, fazemos isso, fazemos aquilo, ou até nem fazemos. Mas será que temos vivido a plenitude daquilo que Deus tem para nós, irmãos? Ontem conversávamos como saindo
da igreja aqui, saímos do aniversário. Quantas pessoas perdem o tempo, perdem a oportunidade que Deus cria e se perdem no tempo. Perdem a chance de avançar, perdem a chance de consolidar a sua casa, perdem a chance de consolidar o seu casamento, perdem a chance de consolidar os seus filhos, perdem a chance de ter um êxito ministerial, perdem a chance de viver a plenitude daquilo que Deus preparou para cada um de nós. Há um distanciamento. E a consequência disso se manifesta na vida, no casamento, nos filhos, no trabalho e em todo o resto da nossa história. Mas isso não acontece do dia para a noite. Isso não é assim. É um dia, pronto. Hoje está, amanhã não. Não é assim. Mas acontece de pouco em pouco, dia após dia, semana após semana, ano após ano, até chegar a um momento de apostasia total da fé em Deus e em sua palavra. Mas muito mais importante do que como acontece esse distanciamento e essa separação de Deus, é por que isso acontece. Sabe, queridos, por quê? Qual é a causa de alguém que amava Jesus, que era instrumento nas mãos do Espírito Santo, e passado o tempo, no final da jornada, passa a ser uma pessoa alheia a Deus, alheia à sua palavra, alheia à igreja? Quantos conhecem alguém assim? Levante a sua mão. Não estou falando de você não, que você conhece alguém que começou com você, caminhou com você, trilhou com você ou não trilhou com você, mas você sabia e de repente... Por que isso acontece? Jesus disse que nos finais dos tempos, lá em Mateus 24:12, falando das coisas finais, dos fins dos dias, uma das características que ele diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos ou de quase todos esfriará. Esse amor, se há um esfriamento, é porque havia um amor caloroso, havia um amor verdadeiro. Mas por que esfriaram? Por que deixaram de amar? Por que deixaram de amar o Senhor? Por que deixaram de amar a sua palavra? Por que deixaram de amar a igreja? A iniquidade. Sabe, irmãos, a iniquidade, diferente do pecado, é aquele que é cometido, é o pecado que é cometido, mas já não há mais arrependimento. Já não há mais arrependimento, nem consequentemente mudanças de posicionamento e de caráter. Sabe aquele pecado que você se acostuma com ele? Eu sou assim mesmo. Quantas vezes você diz isso para si mesmo, para justificar suas atitudes? A iniquidade são práticas pecaminosas que as pessoas se acostumam. Elas passam a aceitar e achar comum. Todo mundo faz. Não é assim? Não é assim que nós dizemos? Todo mundo faz. Por que eu vou ter uma vida reta? Por que eu vou ter uma vida correta diante de Deus? Todo mundo vive assim. Olha, eu conheço fulano, eu conheço Beltrano. Olha, eu conheço o pastor fulano de tal, que faz a mesma coisa. São pecados que se acostumam. E passamos a aceitar, achar comum, aceitável. E, portanto, não se arrependem. Não há mudanças. Há
Há muito secularismo, irmãos, dentro das nossas vidas. Sabe o que é secularismo? Aquilo que é comum, aquilo que é do dia a dia. Há muito do mundo dentro de nós ainda, irmãos. E nós achamos que é normal. Essa é a igreja do século 21. Há muito do mundo ainda dentro das nossas casas. Sim ou não, irmãos? Eu não estou dentro da sua casa, mas você está dentro da sua casa. Há muito do mundo ainda na maioria das pessoas. Elas acham que isso é normal, que não é mais pecado. Ou seja, pode ser tolerado por Deus. Isto é um engano. É um engano, irmãos. Sabe por quê? Em Malaquias 3, verso 6, diz assim: Eu, Senhor, não. Eu, Senhor, não. Eu, Senhor, não. Eu, Senhor, não. Deus não muda, irmãos. Deus não muda porque hoje tem um discurso LGBT forte. Deus não muda porque hoje a perseguição dos alunos na escola se chama-se bullying e não é mais sei lá o quê. Deus não muda. Deus não muda se a sociedade pensa que evoluiu. Deus não muda. Deus não muda. Sua palavra não muda. Seus princípios não mudam. E por que então as coisas já não mais acontecem em nossas vidas? Como a palavra de Deus nos relata? Ou como Deus gostaria que acontecesse? Se eu perguntasse aqui quantos querem viver milagres, todos nós levantaríamos as mãos, sim ou não? Mas quantos têm buscado um posicionamento em Deus para viver isso? Nós queremos os milagres. Nós queremos a manifestação sobrenatural de Deus. Mas quantos querem se aproximar de Deus, se relacionar com Ele? Porque muitos de nós deixamos de ser fiéis no nível do chamado de Deus para as nossas vidas, irmãos. Quantas coisas você tem deixado de fazer e fala assim: não, mas isso agora é um novo tempo, não dá. Deus sabe, Deus entende. Retrocedemos no nível da santidade, retrocedemos no nível do comprometimento, retrocedemos no nível de fidelidade, do amor, na vida em Deus, em nós. Nós queremos um Deus sobrenatural, um Deus que opera milagres, um Deus que realiza de forma abundante, mas a nossa vida, o nosso relacionamento com Ele, cada dia fica mais raso, cada dia fica mais superficial. E por que isso acontece? E por que isso acontece? Essa é a pergunta que ardia no meu coração. Na maioria das vezes, é por causa do orgulho e da soberba. Há um texto conhecido em Provérbios 18, Provérbios 16, abre lá. Provérbios 16. Provérbios 16. Espera eu falar, tá? Isso. Porque eu quero que você abra a sua Bíblia. Quero que você marque esse texto, para que você não se esqueça. Sabia que você pode riscar a Bíblia, que não é pecado? É bom, que o dia que você passar o olho por ali, você vai enxergar e vai lembrar desse texto. Provérbios 16, verso 18, diz assim: a soberba precede e a altivez do espírito precede Vamos ler de novo. 1, 2, 3.
Preste atenção. Quando a pessoa entra em um nível de conquista na sua vida, pode ser na área profissional, pode ser na área espiritual, pode ser na área ministerial, na área familiar, ou enfim, qualquer área. Muitas pessoas pensam que já venceram, sim ou não? Deus tem vitória para nós, amém? Mas quantas? Como eu disse no começo, Deus sempre tem mais para nós. Mas quando nós alcançamos uma vitória, quando nós experimentamos algo sobrenatural de Deus nas nossas vidas, quase sempre há um acomodamento da nossa vida, sim ou não? Quem já viveu uma guerra tremenda aqui na sua vida, no seu casamento, na sua história? Quem já viveu? É o tempo que você ora, é o tempo que você jejua, é o tempo que você busca. Aí quando vem a vitória, quando você consegue ultrapassar aquele problema, o que você faz? Não é? Geralmente a gente senta e relaxa. E é nesse problema, é nesse momento que a gente tem que verificar o nosso coração. Por quê? Porque muitas vezes quando nós vencemos, que já conhecemos a vontade de Deus, que fomos vencedores nesta ou naquela área, aí então pensamos assim, que já não precisamos de um discipulador, que já não precisamos de um líder, que já não precisamos de um pastor, que já não precisamos ir à igreja. Afinal de contas, Deus me deu a vitória. Não é assim? Ou seja, depois de um processo, de um momento, de um tempo de lutas, de guerras, que Deus vem e se move, e há um favor de Deus sobre as nossas vidas, alcançamos o êxito. Muitas pessoas se assentam nessa posição e adotam uma postura de achar que não precisam de mais ninguém. É a figura do filho pródigo, do filho mais novo. E a questão é exatamente ao contrário. Pois o fato de você já ter vencido, já ter tido uma experiência vitoriosa e de sucesso, foi porque alguém te mostrou o caminho, não é? Alguém te ensinou. A igreja orou, te assistiu, de alguma maneira. E foi por isso que você venceu. E é por isso que você deve continuar unido, disposto a aprender e avançar ainda mais em suas conquistas. Mas como o diabo trabalha? O diabo trabalha assim, trabalha na mente da pessoa, primeiro insuflando ela, dizendo: olha como você é capaz, hein? Puxa vida, você é bom mesmo, hein, pastor Mário? Olha, eu vejo que você é o cara, realmente você conquistou essa vitória. Veja como você é sábio, olha, e vai. E ele enche de soberba o seu coração, colocando que você é a pessoa. Você é a pessoa que trouxe solução. A sua capacidade é que aconteceu. Afinal de contas foi você. E ela te leva a um nível acima das pessoas. Ela te coloca num patamar onde você começa a olhar as outras pessoas assim, para baixo. Pode experimentar. Porque depois, sabe o que ele faz? Ele começa a mostrar os erros das pessoas. Então ele começa a mostrar o erro dos teus irmãos, a falha dos cantores, a falha dos tocadores, o erro dos diáconos, os obreiros. Ele começa a mostrar que os líderes que te ensinaram, eles têm falhas também. Que os pastores, eles não são tão bons. Os apóstolos, está cheio de problema. Até levá-los a acreditar que aquela igreja, aquela célula, não é digna de você.
Porque ninguém enxerga os erros que você vê. E ninguém faz nada. Pior de tudo. Você conhece alguém assim? Você conhece alguém assim? Sabe qual é o final dessa trajetória? A pessoa sai da igreja, sai da célula. Ela já não acha mais nenhuma igreja boa o suficiente para ela. Ela não encontra. Pastores ou apóstolos, não são tão bons assim. Eles não têm tanto conhecimento suficiente para que eles possam me instruir, para que eu possa ouvi-los e aprender alguma coisa. Você conhece alguém assim? Pessoas que se colocam acima dos outros, que avaliam e medem as pessoas pelo que elas fazem, para agradá-los ou não. Então elas se põem assim: se alguém faz algo que ela avalia que deveria ser, que é bom, que deveria ser bom para ela, então ela acredita que aquela pessoa é boa. Mas se a pessoa não faz, ou faz algo que não seja tão bom aos olhos dela, então ela começa a diminuir essas pessoas. Ela começa a dizer que elas não prestam, que elas são falsas, que elas são mentirosas, erradas em toda a sua jornada, e assim vai. Você conhece alguém assim? Abra comigo lá em Tiago, capítulo 4. Logo depois de Hebreus, Tiago, capítulo 4, verso 11. Diz assim: irmãos, não faleis mal uns dos... Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas, versículo 12, há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e... Tu, porém, quem és que julgas ao próximo? Cutuca o seu irmão aí, olha para ele e fala assim: quem é você, querido? Juiz, julgador ou observador da lei? Você consegue entender esse quadro, irmãos? Como muitas vezes entramos por essa rota e nós nem percebemos. Às vezes somos desafiados por outra pessoa, não é assim? O que você acha do pastor Mário? Pelo menos uma. O que você acha do pastor Marcelo? O que você acha do irmão fulano? Consegue entender? E às vezes nós não percebemos e estamos sendo laçados por esse espírito. Estamos sendo conduzidos, envolvidos. Você é observador da lei e dos princípios da palavra, ou juiz e julgador? Quem é você? O orgulho, a soberba ou a altivez, elas são como um veneno que nos entorpece, irmãos, e tira de nós a nossa capacidade de nos avaliar, colocando em nós apenas um sentimento vil de superioridade. Eu sou melhor do que eles. Se eu tivesse lá, se eu pregasse essa palavra, eu ia pregar muito mais profundo. Eu ia dar muito mais exemplos. Consegue entender?
a um sentimento de superioridade, um sentimento de julgamento dos outros. Irmãos, quantos no meio da carreira que Deus nos propôs, que tem inúmeras promessas de vitórias, se desviam por causa da soberba, caem, perdem e se afastam de tudo aquilo que Deus prometeu. Palavras proféticas, profecias específicas, promessas de Deus para suas vidas, tudo acaba. Eu conheço pessoas, irmãos, que desde a minha infância eu olhava para elas e eu admirava a unção de Deus na vida delas. Tinha uma unção de pastor, uma unção profética, de saber o profundo e o escondido daquilo que estava na vida das pessoas, o que estava pensando. Deus havia e mostrava, havia uma autoridade. Para você ter uma noção, essa pessoa é quem iniciou minha mãe no ministério profético. A maioria, alguns conhecem minha mãe e o que ela fez no seu ministério. Tal era a unção, tal era o poder. E quando olhamos para a vida dele hoje, não vemos nada de Deus. Nada de Deus. Não estou julgando, estou só apenas mostrando para você. Alguém que não se estabelece mais como pastor, alguém que não se chama, alguém que não exerce, alguém que não funciona, alguém que sequer vai à igreja, alguém que suas práticas distorcem até o caráter humano, natural. Por que isso acontece, irmãos? Como isso pode acontecer? Como, irmãos? Por causa da soberba. Muitas vezes ficamos presos pela soberba. Ela nos envolve, nos aprisionam. Quantas pessoas precisam ser libertas de práticas que sabem que são pecaminosas em sua vida, por exemplo, mas por causa da soberba, quando temos aqui o seminário de libertação, elas preferem ir trabalhar, elas preferem ir passear, fazer qualquer outra coisa, menos estar aqui. Quantas pessoas querem prosperar? Não precisa levantar a mão não, eu sei que você quer. Desfrutar da abundância de Deus. Mas quando temos aqui seminários de prosperidade bíblica, elas não vêm. Elas não querem aprender. Quantos são pais aqui? Levante as mãos. Pais. Pois é. Quantos querem que seus filhos alcancem o alvo daquilo que Deus tem para a vida deles? Quantos? Quantos? Nós tivemos um seminário aqui faz poucos dias. Foram poucos de vocês que vieram. Como é que você diz que quer e quando você tem, você não vem? É a soberba. É o orgulho. Isso eu já sei. Isso eu já aprendi. Olha como eu fui bem sucedido naquela área. Ser pai vai ser moleza. Quem não estava aqui no sábado e sabe o que é crush? Sem ser da década de 70. Hã? Desculpe, crush. Não é crush. Pois é. Não, esses daí que se identificaram eram crush. Crush. Hã? Crush, com A. Quem sabe? Que não estava aqui sabe. Eu também não sabia não. Confesso para você que eu não sabia não.
Você perdeu uma oportunidade. Não é aquele suco de... Não é a Fanta de antigamente não, viu? Garanto para você que não é a Fanta de antigamente. O que eu estou mostrando para você é que existem coisas que nós podemos aprender. Eu vim aqui ministrar uma palestra, mas eu acabei aprendendo. Eu não sabia que era crush. Sabe, queridos, mas você que tem filhos, que quer o bem e o sucesso dos seus filhos, não estava aqui. Consegue entender isso? O antagonismo que é? Muitos foram passear, era sábado. Eu vou descansar, eu vou cuidar da minha casa. Consegue entender que às vezes não se tem uma explicação razoável, racional para entender porque nós deixamos de viver algumas coisas, a não ser pelo orgulho que está dentro de nós? Nós queremos as promessas de Deus, nós queremos os resultados, as profecias que se cumpram, mas nós não queremos aprender mais. Eu já sei muito bem sobre isso, é só adequar. O sucesso que eu tive ou obtive naquela área, eu vou adequar agora a essa área e vai funcionar. É por isso que nós precisamos romper os nossos limites da soberba em nossas vidas, irmãos. As mulheres fizeram aqui há um tempo atrás a Spa Home. E eu vim aqui bisbilhotar, dei uma bisbilhotada aqui, e aí estavam ensinando como dobrar lençol. Quantas mulheres sabem dobrar lençol aqui? Mulheres casadas. Calma, que eu vou chegar lá, querida. Quantas mulheres sabem dobrar lençol aqui? Levante as mãos. Agora, fica com a mão levantada se você sabe dobrar lençol de elástico. Mas não é para dobrar assim, né? Ó. Igual a gente faz, os homens, assim. Dobra uma, dobra duas, enfia, enfia lá dentro do guarda-roupa. Não é isso. É para ficar quadradinho. Sabe, irmãos, mas tem gente que fala assim, eu estou há tantos anos na minha casa, você acha que eu não sei dobrar lençol? Ou precisa vir aqui na igreja para essa irmã aí ensinar como é que dobra lençol? Outro dia eu estava tomando café com a pastora Selma, e eu pus o açúcar no meu café e mexi. Aí ela falou assim, não é assim que mexe. É assim que mexe. Eu olhei para ela assim. O espírito de mansidão levantou. Eu não falei nada, irmãos. O meu eu quis dizer para ela, mas será que eu não sei mexer o café? E ela quis justificar, não, porque se você mexe assim, o açúcar fica no meio. Sabe, irmãos, Deus pode usar qualquer um para te ensinar. O que você precisa é ter humildade para aprender. A arrogância, a soberba, a altivez impede você de aprender e te aprisiona numa incapacidade que você nem percebe, que simplesmente dia a dia, momento a momento, vai te distanciando de Deus, vai te afastando de Deus. Logo, logo nós vamos ter a Copa do Mundo. Quem gosta da Copa do Mundo? Quem acha importante o jogo do Brasil na Copa do Mundo? Nós estamos querendo comprar um telão maior para poder assistir o jogo aqui, irmãos. Não, brincadeira. Brincadeira. Mas o que muda na sua vida se o Brasil ganha a Copa ou perde a Copa? É gostoso, é legal, é divertido, é até patriótico. Mas isso não muda a nossa vida, não é verdade? Agora, quantas pessoas trocam
oportunidades em Deus por um jogo do Brasil. Eu não sei se o Brasil vai chegar na final, mas na final, se for na final, vai ser no domingo do aniversário da igreja. Eu já estou orando para sair antes, para não correr o risco, porque vai ter irmãos que vão ficar em dúvida: vou para a igreja ou fico assistindo o jogo? Você pode pensar nisso? O jogo vai ser meio-dia, 1h. Tá vendo? Você vai dar tempo de você assistir o jogo, vai dar tempo de você torcer, e vai dar tempo para você vir para a igreja. Mas o que eu quero dizer, irmãos, é que muitas vezes nós trocamos, sim ou não, irmãos? E nós não percebemos. Trocamos uma vez e não acontece nada. Trocamos 2 vezes e não acontece nada. Trocamos 3 vezes e não acontece nada. E daqui a pouco nós achamos que a prioridade da nossa vida, por exemplo, é o jogo do Brasil. Ou seja, nós damos as costas àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer operar nas nossas vidas, e estabelecemos como prioridade outras coisas, por causa da soberba do nosso coração. Sabe por quê? Porque nós decidimos o que vamos fazer da nossa vida. Não é assim? Não é assim? Muitos querem, eu me rendo, Jesus é o meu Senhor. Será que Ele é o Senhor da sua vida mesmo? Ou quem governa sobre você é você? É você quem decide. Consegue entender e perceber como facilmente nós somos laçados, nós somos envolvidos, seduzidos por esse espírito que rouba-nos da presença de Deus? Muitas vezes nós ficamos presos pela soberba, sabe aonde? Nas cadeias da ofensa. Muitas pessoas deixam de viver as promessas de Deus em sua vida, em sua família, em seu ministério, porque um dia alguém lhe traiu, um dia alguém lhe feriu, um dia alguém lhe abandonou, e com isto as pessoas ficam presas nas garras da ofensa. Quantos, porque foram magoados e feridos por seus líderes e pastores, desenvolvem uma atitude de desprezo, de arrogância para com as pessoas? Quantos já não querem mais servir como líderes, porque foram abandonados, traídos, rejeitados por pessoas que estiveram em suas células ou em seus departamentos? Quantos querem viver como invisíveis na igreja, porque não querem sofrer qualquer tipo de cobrança ou comprometimento, porque no passado foram feridos e magoados por seus líderes e pastores? Quantos? Então eu lhes pergunto, por que vocês não saem deste lugar de sofrimento? Por que vocês não saem deste lugar de dor, de aprisionamento? Já que vocês conhecem o caminho para saírem daí, chamado perdão. Porque o orgulho os impede de ir até essa pessoa que lhes magoou, que lhe feriu, e assim pedir perdão a ela. Sim ou não? Mateus 18:15 diz assim: se porém teu irmão pecar contra ti, vai até ele. Não é espera que ele venha até você, vai até ele. A tradução Almeida e atualizada, ela diz repreende, o Revista Corrigida também diz repreende, mas na essência da palavra é mostra-lhe o erro, mostra onde ele te feriu, onde ele te ofendeu, e se ele te ouvir, você vai reconquistar o seu amigo. Nós sabemos o caminho da liberdade, da cura, mas quantos, por causa do orgulho, da soberba, ficam presos na ofensa? Você conhece alguém assim? Sabe, queridos, todos nós temos limites em nossa vida, que tem nos atrapalhado ou nos impedido de viver a plenitude das promessas de Deus em nossas vidas. Todos nós.
Pode ser em uma área, pode ser em outra, mas a pergunta principal desta noite é: até quando vamos permitir que isto nos impeça de viver as plenitudes de Deus? Até quando vamos permitir isso acontecer, nos deixando aprisionado, limitado de viver aquilo que Deus tem para nós? Até quando? Sem arrependimento, jamais haverá mudanças e transformação genuína em nossas vidas. Sem arrependimento, jamais haverá mudança e transformação genuína em nossas vidas. Sabe por quê? Abra aí 1 Pedro 5,5. Primeira carta de Pedro. A Epístola Universal de Pedro. Capítulo 5. Versículo 5. Diz assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos ou submissos aos mais velhos ou anciãos, e cingi-vos todos, revesti-vos todos de humildade uns para com os outros, porque Deus resiste aos, mas dá graça aos. Escute, quando a pessoa adota a postura da soberba, do orgulho e da altivez, Deus passa a resistir àquela pessoa. Toda pessoa que permite que o espírito da soberba se apodere da sua vida, do orgulho e da altivez, Deus passa a resisti-lo. Porque todo soberbo se rebela contra a direção de Deus para a sua vida. Vou repetir isso. Todo soberbo se rebela contra a direção de Deus para a sua vida. Foi isso que aconteceu com o profeta Balaão. O profeta Balaão era um homem que tinha uma intimidade com Deus impressionante. Era impressionante, irmãos. A Bíblia fala que Deus é que vinha falar com ele. Não era ele que buscava Deus. Era um homem que tinha experiência, ouvia os ditos de Deus, que tinha a visão do Todo-Poderoso e caía em êxtase de olhos abertos. Está escrito isso. Mas quando ele ousou ir contra a palavra de Deus para a sua vida, ele teve uma experiência que jamais havia vivido. A Bíblia fala que Deus enviou um anjo. Deus enviou diga anjo, não foi um demônio. Deus enviou um anjo para lhe opor e para lhe matar. Mas por causa da jumenta que ele estava sentado em cima, que viu o anjo, é interessante, o profeta não vê o anjo, mas a jumenta viu o anjo, e ao ver o anjo se desviou dele 2 vezes. E na terceira vez, ela simplesmente deitou no chão e se recusou a ir adiante. Abra lá em Números 22, a partir do verso 26. Números 22, a partir do verso 26. Diz assim: então o anjo do Senhor passou mais adiante e pôs-se num lugar estreito, onde não havia caminho para se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Quando a jumenta viu o anjo do Senhor, deitou-se debaixo de Balaão. A ira de Balaão se acendeu, e ele espancou a jumenta com o cajado. Então o Senhor abriu a boca da jumenta. O Senhor abriu a boca da... E ela disse a Balaão: que fiz eu?
que me espancasse já essas 3 vezes. Agora presta atenção, 29. Respondeu Balaão a jumenta. Olha só, irmãos, o milagre não é Deus abrir a boca da jumenta para falar com você, o milagre é você querer discutir com a jumenta. Balaão respondeu para a jumenta: é porque zombaste de mim, em que toda a tua vida cavalgaste até hoje. Até uma jumenta pode confrontar um profeta e trazê-lo para o equilíbrio. Ei, talvez Deus esteja usando uma jumenta para falar com você hoje. 31. Então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor parado no caminho, tendo a espada desembainhada na mão, de modo que ele se inclinou e se prostrou com o rosto em terra. Disse-lhe o anjo do Senhor: por que já 3 vezes espancaste a tua jumenta? Eu saí para ser teu adversário, ou se opor a você, porque o teu caminho é, o teu caminho me desagrada diante de mim. Então Balaão respondeu ao anjo do Senhor: pequei sem saber. 33. A jumenta, porém, me viu. E já 3 vezes se desviou de mim. Presta atenção. Se ela não se tivesse desviado de mim, na verdade eu te haveria matado, e a ela deixaria com a jumenta, ia sobreviver, mas o profeta ia morrer. Quem era a pessoa que Deus usava? O profeta. Quem tinha tido experiências sobrenaturais com Deus? O profeta. Quem era aquele que ouvia os ditos do Senhor? O profeta. Quem era aquele que via o Todo-Poderoso? O profeta. Quem era aquele que abençoava e era abençoado? E quem era aquele que ele amaldiçoava e era amaldiçoado? O profeta. Mas ele entrou numa rota que desagradou a Deus. Ele entrou numa rota da soberba, de achar que ele poderia ser melhor do que Deus. Sabe, queridos, quando nós permitimos que a soberba se apodere de nossas vidas, mesmo sendo usados por Deus, mesmo tendo experiências sobrenaturais com Deus, caímos da graça, caímos do favor de Deus, e passamos a viver um tempo de resistência, de oposição, de desvios da parte de Deus. É por isso que nós precisamos nos arrepender. É por isso que nós precisamos prestar atenção de como estamos vivendo. É por isso que precisamos parar nesta noite e avaliarmos como anda a nossa vida. Qual tem sido o nosso coração? Atos capítulo 3, verso 19, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim o tempo do descanso ou do refrigério, pela presença do... Quando nós trilhamos o caminho da soberba, Deus nos resiste. Deus tira a mão das nossas vidas. A graça já não está sobre nós, o favor já não acontece nas nossas vidas. Há sofrimento, há dor, há desvios. É por isso que a chamada de Deus para nós hoje é nos arrependermos, é nós pararmos e refletirmos. Qual tem sido a nossa atitude? Qual tem sido o nosso posicionamento? Porque sem arrependimento não há mudanças. E o arrependimento genuíno, ele emana mudança na mentalidade.
ele emana mudanças de pensamento, e a consequência disso é a mudança de atitude. Apenas com a mudança na forma de pensar é que alcançaremos uma real transformação, uma real mudança no comportamento, na atitude de nossas vidas. É por isso que nós precisamos de humildade, porque quando fala de entendimento, quando fala do entendimento de uma forma de pensar nova, é só quando você se abre para receber o novo. Enquanto você acha que já sabe, enquanto você acha que já conhece, enquanto você acha que você é perfeito e todos os outros são errados, você não se aperta, você não se dispõe a ouvir, você não se dispõe a aprender algo novo, e isso te fecha. E é por isso que o arrependimento não vem, porque o arrependimento só pode acontecer na nossa vida quando nós somos clareados com uma nova atitude, com uma nova instrução, com uma nova verdade. Quando Balaão viu e ouviu a palavra do anjo, ele disse: eu pequei. Assim como Davi, quando Natã disse para ele sobre a história do cordeirinho, do cordeirinho da casa, e que perguntou para ele, falou: não, deveria matá-lo, deveria restituir 5 vezes mais. Então Natã disse para Davi: você é esse cara, você é essa pessoa inescrupulosa. E a Bíblia fala que Davi se levantou e disse: eu pequei. Sabe, irmãos, talvez hoje não tenha sido a palavra que você queria ouvir, talvez não tenha sido hoje a palavra mais poderosa, de avanço, de multiplicação, de crescimento, que você desejava ouvir, mas esta é a palavra que Deus preparou para confrontar você hoje, porque Deus não quer mais se opor à sua vida. Deus não quer que você viva num limite, numa condição sem relacionamento, numa vida alheia. Ele não quer que você esteja na igreja vivendo como se fosse invisível. Deus tem mais para você. Deus quer abençoar a sua vida, Deus quer cumprir as promessas dele sobre a sua vida, mas a questão é: até quando você vai permitir que a soberba te aprisione, que a altivez te impeça de entrar na vontade plena de Deus? É por isso que nós precisamos de humildade. Humildade para ouvir e aprender que se mexe o café assim e não assim. Sabe, irmãos, nós disfarçamos bem que queremos ouvir. Nós disfarçamos bem que queremos aprender. Volte lá para Tiago, e nós já vamos encerrar. Tiago capítulo 4. Versículo 6, Tiago 4, 6. Antes, Ele nos dá uma graça maior. Portanto, diz a Escritura: Deus resiste aos, mas dá graça aos. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ei, sujeitai-vos, pois, a Deus. Resisti ao diabo e ele vai fugir de vós. Chegai-vos a Deus, achegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Lavai as mãos, pecadores. Lavai as mãos, pecadores. E vós, de mente dividida ou dobre, purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos. Sujeitai-vos a Deus. Se submeta à palavra e à vontade de Deus para a sua vida, meu irmão. Não o desobedeça. Resista ao diabo. Você não precisa lutar contra o diabo. Jesus já venceu o diabo. Você também o vencerá, desde que você esteja no centro da vontade dele, da vontade de Deus. Lavai as mãos, pecadores. Se arrependa, irmãos, de suas ações e de suas práticas.
mude de atitude. Voz de mente dividida, purificai os corações. Chega de ter duas personalidades. Você crê no domingo e na segunda já começa a duvidar. Se agarre à palavra de Deus e tenha nela a única verdade da sua vida. Senti as vossas misérias e chorai. Chegou a hora, irmãos, de nos arrependermos verdadeiramente. Desculpe dizer isso. Arranque este sorriso falso do seu rosto. Comece a se lamentar, a chorar e a clamar a Deus por uma mudança real em sua vida. Humilhai-vos perante o Senhor. Abra o seu espírito, o seu coração e sua mente para receber a palavra de Deus hoje para a sua vida. Abra-se para aprender algo que mudará a sua vida verdadeiramente. Esta é a palavra de Deus para você hoje. Deus quer que você rompa os limites da sua vida, os limites da soberba, da arrogância e da altivez, pois Ele quer te abençoar verdadeiramente e muito além do que você já está vivendo. Chegou a hora de nos arrependermos. Chegou a hora de clamarmos por uma real mudança em nossas vidas. Chegou a hora de rasgarmos os argumentos de achismo, de mágoa, da ofensa, trilharmos o caminho do perdão e vivermos a liberdade que Deus tem para cada um de nós. Deus está levantando apóstolos, profetas, pastores, líderes, irmãos e até jumentos para falar hoje com você. Abra os seus ouvidos, creia, se arrependa. Deus quer trazer um tempo de refrigério, de descanso, de bênção e de favor sobre a sua vida. Deus quer realizar as promessas e as profecias que Ele tem derramado sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre o seu ministério. Mas isso só pode acontecer se nos arrependermos verdadeiramente. Então eu te pergunto, quem responderá a esta chamada de Deus neste lugar? Quem se lançará aos seus pés, clamando por misericórdia, clamando por perdão, clamando por mais uma chance? Se você vai responder a esta chamada, eu convido você a sair do seu lugar e vir até o altar, pois o altar é o lugar da misericórdia, o altar é o lugar do arrependimento, o altar é o lugar do conserto. Se você quer responder a esse chamado, saia do seu lugar, não espere ninguém não. Jesus não esperou ninguém para morrer na cruz por você. Jesus não ficou olhando para as pessoas, o que elas vão dizer. Ele decidiu assumir um lugar, Ele decidiu assumir um posicionamento. Se você quer responder, comece a orar. Eu não sei como você está por dentro, eu não sei como você chegou aqui. Uma coisa eu sei, essa foi a palavra que Deus me deu para ministrar sobre a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer abençoar você. Só que Ele não pode fazer isso enquanto a soberba aprisionar você. Chegou a hora de você mudar. Chegou a hora de você entrar no favor, na graça, na bênção, na plenitude. Ore, comece a orar, clame por misericórdia, clame por perdão, clame por uma nova chance para romper o limite do orgulho, da soberba, da altivez de sua vida. Ore, clame, ore, se rasgue diante daquele que tem poder para transformar a sua vida hoje, para mudar a sua história hoje, a história da sua vida, da sua casa, do seu ministério, da sua família. Deus tem algo novo. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ele é longânimo para com você, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. Abre o seu coração, comece a orar. Seja sincero com Deus hoje. Seja sincero.
Seja sincero. Em algum momento Deus falou com você hoje. Desista da altivez, desista do orgulho. Abra o seu coração. Clame a Ele. Clame a Ele por mais uma chance. Clame a Ele para Ele mudar essa história, essa sentença. A misericórdia nesse lugar. A graça disponível de Deus hoje sobre você. O que você precisa é orar. O que você precisa é clamar. Só tenho você, Deus. Rasga o seu coração. Palavra de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Tem misericórdia de nós, Palavras de vida eterna, pra onde eu irei? Livra-nos da orgulho, Senhor, da altivez e da soberba. Se eu não tenho pra onde voltar, arranca isso da nossa vida, Senhor. Só tenho você, Deus. Dá-nos a tua humildade, Palavra de Senhor. vida eterna. Faz-nos humilde como tu foi humilde, Senhor. Ajusta o nosso coração. Ajusta a nossa vida, Senhor. Eu sei que o Senhor tem mais para nós. Eu sei que o Senhor quer operar mais nas nossas vidas. Há mais vitórias, há mais conquistas, há mais manifestações de Deus para nós. Nós não queremos nos afastar de Ti. Nós não queremos nos distanciar das Tuas promessas. Nós queremos viver a verdade da Tua palavra. Nós queremos viver a plenitude das Tuas promessas, Senhor. Toca nas nossas vidas hoje, Senhor. Toca nas nossas vidas. Que as Tuas promessas se cumpram, Senhor. Que as Tuas promessas venham se realizar nas nossas vidas. Manifesta o Teu poder sobre nós. Sou totalmente Teu. Fui encontrado pelo Seu amor, pelo Seu amor. Traga-nos para o trilho, Senhor. Traga-nos de volta para o caminho, Senhor. Pelo Seu amor. Traz cura hoje, Senhor. Traz libertação. Traz renovo. Pai, que a Tua palavra hoje incendeie os nossos corações de novo. Que a Tua paixão brote nos nossos corações. Que o desejo e a vontade do Senhor seja aquilo que nos impulsione, aquilo que nos faz progredir, aquilo que nos faz avançar. Opera em nós, opera em nossas vidas, opera em nossas vidas, opera em nossas vidas. Pai, nós nos colocamos no Teu altar hoje, Senhor, clamando, Senhor, orando e buscando a Tua misericórdia, Senhor. Nós não queremos nos distanciar de Ti, nós não queremos nos distanciar de um relacionamento sincero e verdadeiro contigo, Pai. Pai, verdadeiramente a soberba tem, de certo modo, nos corrompido, nos envolvido, tem nos dado esse espírito crítico, tem nos feito ficar aprisionados nos nossos razões e argumentos. Mas hoje toca sobre as nossas vidas hoje. Que o Teu Espírito Santo encontre lugar de arrependimento em nossas vidas hoje, Senhor. Arranca isso de nós hoje, Senhor. Arranca isso das nossas vidas hoje, do nosso coração, da nossa mente, Pai. Enche-nos da humildade para ouvirmos a Tua voz. Enche-nos de humildade para aprendermos mais de Ti, Senhor. Nós não queremos viver do passado, nós não queremos viver de experiências do passado. Sabemos que há mais de Deus para as nossas vidas, há mais de Deus para a nossa família, há mais de Deus para os nossos ministérios, há mais de Deus para nós, Senhor.
Não permita, Senhor, que a soberba, o orgulho e a altivez continue nos aprisionando. Nós renunciamos hoje, nós quebramos toda a raiz do orgulho, toda a raiz da soberba. Pai, na autoridade do nome de Jesus, eu digo que toda a raiz de soberba, orgulho e altivez seja arrancada dos nossos corações, das nossas mentes, do nosso corpo, da nossa vida, agora no nome de Jesus. Eu digo, haja libertação, haja cura, haja restauração, agora no nome de Jesus. Ai, nós queremos caminhar na verdade, nós não queremos nos desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, nem tampouco paralisarmos ou retrocedermos, Senhor. Nós queremos avançar para aquilo que o Senhor tem, para as promessas, para a verdade do Senhor para as nossas vidas. Então toca-nos hoje, Senhor. Toca-nos hoje, do mais novo ao mais velho, do mais experiente ao mais recente. Manifesta o teu poder, arranca de nós esse orgulho, Senhor. Não nos deixa sermos laçados por esse orgulho. Arranca das nossas vidas, das nossas mentes, ó Pai. Renova os nossos pensamentos, que possamos levar todo pensamento cativo à obediência de Cristo hoje, em nome de Jesus. Que venha o tempo de refrigério, Senhor, pela presença do Senhor. Que venha o tempo da graça, que venha o tempo da misericórdia, do favor, da bênção, Pai. Que toda oposição seja retirada da nossa vida hoje. Que possamos nos arrepender, nos submetermos à Tua voz e decidirmos trilhar aquilo que o Senhor tem para nós. Pai, nós queremos ser como filhos submissos ao Pai, como filhos que creem, que se submetem e reconhecem a liderança do seu Pai. Nós não queremos viver independentes, nós não queremos ser melhores que o Senhor, nós queremos caminhar segundo a Tua direção. Guarda o nosso coração hoje, papai. Toca em cada coração hoje, Senhor, trazendo cura, trazendo limpeza, ó Pai. Que todo lixo de acusação, todo estender de dedo seja arrancado das nossas vidas, ó Pai. Dá-nos um coração humilde, Senhor. Dá-nos um coração disposto para humilharmos uns aos outros, Senhor. Para sermos humildes uns aos outros e servirmos uns aos outros. Manifesta o Teu poder, ó Pai. E leva-nos para entrar, leva-nos a entrar, Senhor, no cumprimento das Tuas promessas. Pai, que hoje tudo aquilo que nos impedia, todo limite que nos impedia de viver a plenitude do Senhor, caia por terra em o nome de Jesus. Que possamos entrar na rota da conquista, na rota do sucesso, na rota da vitória, na rota da bênção, porque este é o caminho que o Senhor propôs para as nossas vidas. Manifesta o Teu poder, ó Pai, e que essa decisão perpetue em nossos corações, que essa decisão nos conduza a viver de maneira diferente, de maneira verdadeira, alinhada com a Tua vontade, porque vai chegar o tempo em que o Senhor vai nos honrar, vai chegar o tempo que o Senhor vai nos exaltar, vai chegar o tempo da manifestação da glória na sua vida, na sua casa, no seu trabalho, no seu ministério, na sua célula. Vai chegar o tempo da exaltação sobre a sua vida. Se você crê e concorda, diga amém. Esta é a vontade do Senhor. Este é o desejo dele para a sua vida.